Fala internauta, hoje eu vou te mostrar como fazer o to-do list mais simples que você já viu na vida. Fica comigo. Mas antes, dá uma forcinha pro canal. Aproveita que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Ajuda a gente a divulgar o canal e chegar em mais pessoas como você que se interessa por programação, beleza? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente começa entrando na IDEA Online Stack Blitz. Se você ainda não conhece, tem um vídeo aqui, vou deixar um card aqui em cima para você se familiarizar com ela. Eu já estou logado aqui com a minha conta do GitHub e ele tem um tipo de projeto chamado TypeScript. Eu vou clicar nesse botão e ele vai criar um projeto em branco em TypeScript. Esse projeto em branco tem só 2 arquivos, fora os arquivos de configuração, que não vem ao caso por enquanto, o package.json, tsconfig.json, tem uma folha de estilo também, que tem aqui uma formatação para os headlines. No index.html, ele tem um código que pega uma div do HTML e coloca um H1 nela. No index.html a gente tem essa div devidamente identificada, não vamos usar nada disso por enquanto, deixa eu apagar isso aqui. O import do estilo a gente deixa, se a gente quiser estilizar daqui a pouco. Ok, vamos começar pelo HTML. Aqui no HTML, eu vou só declarar um H1, vamos chamar de my to-do list. Bom, vai ser um to-do list, eu preciso de um input do tipo text. Vamos colocar um placeholder nele, com a tarefa, fechar aqui o input. E aí a gente também vai precisar de um button, vamos chamar aqui de adicionar o texto. E todos eles a gente vai precisar de um ID. Então eu vou precisar de um ID aqui para o input. Vamos chamar de task input. Para o button também, vamos chamar de task input button. Botou aspas. E vamos declarar uma UL, vai ficar vazia e ela também vai precisar de um ID, vou chamar de tasks UL. Tá? Então esses 3 elementos a gente vai usar numa classe separada para manipulá-los de alguma forma, tá bom? Aqui em Files eu vou clicar nesse botãozinho mais e vou dar um nome de tasks.ts, tasks TypeScript, tá? A proposta aqui é criar uma classe que vai ser usada lá no index, então eu preciso utilizar um export e aí sim eu declaro uma class chamada task list, tá bom? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma UL, que vai ser do tipo HTML element, e além da UL, eu preciso de uma lista de um array aqui, né? Então, eu vou chamar de list, sendo uma lista de arrays, né? De uma array de strings. Pronto. Num construtor, eu vou preparar um construtor para receber um HTML element como um parâmetro, porque eu quero associar esse HTML element com essa UL aqui, que ela vai ser usada depois para renderizar os textos, para plotar os textos. Então eu vou receber aqui como parâmetro um E como um HTML element, e aqui dentro do construtor eu uso o operador diz para fazer essa atribuição. A gente ainda vai voltar aqui para incluir mais alguns métodos que ainda não existem, tá bom? Um deles é o seguinte, a proposta aqui é fazer algo que possa ser salvo, não salvo na web, vamos salvar localmente. Então, eu vou declarar um método chamado save e eu vou declarar um método chamado read, um para salvar e um para ler de algum lugar. Que lugar? Vamos ao local storage. Então no método save eu vou invocar aqui o local storage. Ele tem um método chamado setItem. Nesse método eu dou o nome que eu quero para o arquivo que vai ser gravado no local storage, que é administrado, mantido pelo próprio navegador. Eu vou chamar aqui de my to-do list TS de TypeScript. Eu poderia dar o nome que quisesse, né? Chama só muito grande aqui, chama de to-do list TS. E aí eu vou pegar o meu array e converter ele num JSON para ficar com formato texto e guardar ele lá. Então eu vou usar aqui o JSON.stringify e aqui dentro do stringify eu vou colocar o diz.list. No método read a gente faz o processo interno, o processo inverso. Eu vou declarar aqui uma variável chamada de saved e eu vou ler a partir do local storage, assim como eu tenho o setItem, eu tenho o getItem. O getItem eu só passo o nome
que foi dada ali para a lista. E aí, só para controle, só para não fazer uma atribuição de nulo, eu coloco aqui um if. Se eu tenho esse saved, que quer dizer, se eu tenho alguma coisa ferida, porque a primeira vez que eu executar a aplicação ele não vai ler nada, ele vai ler alguma coisa nula, e eu não quero atribuir nulo para minha lista, então eu coloco esse if aqui. Se tem alguma coisa salva, ela foi lida, aí o que eu faço? This.list vai ser igual. O que está nesse saved é um texto em formato de JSON, então eu vou usar o JSON.parse do saved. E aí, feito isso, eu venho aqui no construtor e agora eu posso no construtor invocar o read, porque esse método read vai popular a minha lista com o que já estava salvo no local storage. Assim eu garanto que alguma coisa fique salva. A gente não tem nada para ver ainda. O que a gente vai fazer agora é criar os outros métodos. Então eu já tenho o método de leitura e gravação, eu vou precisar criar os métodos de inclusão da tarefa, do item, né? De remoção do item e um para renderizar, para mostrar o item na tela. Vamos implementar esses métodos aqui para poder ver o resultado. Vamos fazer primeiro o mais chato, que é o render, e é o maiorzinho também. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar o L do diz e a gente coloca aqui, limpa o inner HTML dela, né? Limpa porque eu vou limpar o que estava lá para depois plotar as informações novas. A minha lista, né, meu array, ele tem um método chamado foreach. O método foreach, como é que ele funciona? Eu tenho aqui uma array function, né? Tem aquela sintaxe chatinha. Ele vai fazer uma varredura em cada um dos itens. Então, dentro aqui desse par de chaves, eu tenho acesso a cada um dos itens que se chama task. Então, todas aquelas strings, porque eu dei esse nome, poderia dar qualquer nome aqui, uma variável, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Vamos começar declarando aqui, eu vou chamar de li, os itens da UL são as li. Eu vou declarar a li como sendo um novo elemento que eu vou criar agora. Create element, e eu vou dizer aqui que é um li. Tá. A gente também precisa, eu vou chamar aqui de btn, a gente precisa de um button. Esse button eu vou usar para excluir o item. Então, esse btn, vamos colocar aqui no inner text, colocar um texto, um sinal de menos para representar que é para remover. E esse btn, ele precisa de um evento, que vai ser o evento click. E aqui da mesma forma eu tenho a arrow function. Nesse evento click, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma remoção, né? E se eu entrei nesse evento, esse btn, ele vai ser associado com esse item da lista aqui, com essa task. Então, o que eu preciso fazer aqui? Antes de mais nada, eu preciso ler o índice dessa task na minha lista. Então, eu vou pegar this.list.indexOf quem? A minha task. Se eu tenho, né, se for maior que 0 esse índice, o que eu faço? This.list.splice esse índice e eu quero remover um elemento do array. Então assim eu faço um controle aqui para não ter o caso de código sem querer, a classe se protege de repente receber um texto que nem está mais na lista e tentar excluir ele, né? E feito isso, eu pego esse ali, dou um append child do button, mas antes disso também eu preciso botar o texto, né? Eu preciso colocar como inner text a task. Jogo a task lá, dou uma append child desse btn e aí na UL eu dou um append child da li. Como é que a gente pode testar esse método? Aqui no constructor, depois de ler, eu já posso dar um dis.render, e aí depois, ou antes ou depois, tanto faz de assumir, de receber o L e tal, eu dou um list, this.list, e eu posso atribuir uns valores quaisquer aqui. Tarefa 1, tarefa 2. Então, joguei um array aqui, salvei. Agora, para isso acontecer e aparecer aqui na tela, eu preciso instanciar essa classe. Então, no index.ts, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui um objeto, uma variável, e vou inicializar ela com aquela classe taskList. Repara que quando eu faço isso pelo autocomplete, ele automaticamente coloca aqui o import, senão eu teria que colocar ele manualmente. Eu vou precisar daquele elemento, né? Eu esqueci do nome aqui. A UL.
get element by ID. Vamos ler aqui do HTML o tasks UL, porque eu vou precisar dela para passar no consultor. O consultor que eu criei lá no task list exige ela. E aí já aparece aqui, né, os dados. Inclusive, se eu der um refresh aqui, ele vai sempre incluir aqui as tarefas e gravar, tá? Então, o render já está funcionando. Se eu tirar isso aqui daqui agora, né, e salvar, ele não, em nenhum momento ele salva, né? O save ainda não está sendo executado porque a gente não fez os métodos de incluir e remover. Então agora, para finalizar, vamos fazer esses dois métodos e ver o funcionamento. Vamos fazer aqui o add e o remove. O add ele é bem simples. Ele recebe aqui, precisa receber como parâmetro uma task, que é uma string. E o que ele vai fazer? This.list.push. Depois de adicionada a tarefa, eu dou um save para garantir que vai ficar atualizado no local storage e eu dou um render para ele atualizar o que está na página HTML. O remove, por outro lado, ele vai receber também uma task do tipo string, e aí o que ele vai fazer eu declaro aqui um índice e leio a partir da minha lista o índice dessa task que receber aqui como parâmetro. Tendo esse índice, eu pergunto se esse índice é maior ou igual a 0, porque se for, eu acesso a minha lista, invoco o splice, mando esse índice, um elemento que é para remover, e além disso, this.save, que foi feita uma alteração na lista, this.render. E agora que eu tenho o método remove, não precisa mais ficar desse jeito aqui, né? Eu simplesmente dentro aqui do botão invoco this.remove minha task. Fica mais limpinho. Vamos ver se isso está funcionando. Para isso funcionar totalmente, aqui no index eu preciso escrever o evento adicionar. Eu já tenho aqui o objeto da minha classe taskList e a partir dele eu posso usar esse botão adicionar para pegar o texto que está aqui e jogar lá. Para usar esses caras aqui, para usar esses elementos, eu vou precisar declará-los aqui. Deixa eu declarar assim, deixa eu copiar porque eles são parecidos. Eu vou ter um input e eu vou ter um button. Vou lá aqui, ó. Tem o task input, eles são iguais, né? E aqui vou ter o task input button e o input sem o button. Tá aqui. Agora, a partir do button, eu vou dar um add event listener pro click. E aí a gente implementa aqui a nossa arrow function. O que eu vou fazer ali? Primeiro eu preciso ler o valor do input. E aí eu coloco let task igual. O nome que eu dei ali é input.value. Aí ele fica reclamando aqui porque ele diz que o HTML element não tem o value. Não tem mesmo, né? Aqui usamos o getElementById e esse método retorna o HTML element, né? O método que tem isso é o HTML input element. Então eu faço aqui uma conversão de tipo e ele para de chiar. Agora eu tenho ali o task. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho o myTasks, que é o objeto que eu criei aqui em cima, esse aqui, e ele que tem o método add em que eu passo essa task. Agora eu consigo adicionar aqui as tarefas, eu consigo remover, e uma coisa que não está legal é que além de adicionar, é legal limpar o elemento, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, que depois de ser lido, eu limpo ele, tá? Repara que isso aqui está salvo, mesmo quando eu atualizo a página, ele está salvo isso aqui. Só para vocês verem aqui no console, no método de leitura aqui, no read, esse save, vamos jogar ele no console aqui, ó. Console.log, ele vai jogar em formato já de JSON, tá vendo? Ele vem aqui como texto, né? Então se eu apago eles aqui e atualizo, ó, ele vem aqui no console, que estava lá, o que estava gravado, só pra gente ver, né? Mas isso aqui o código não precisa disso para funcionar, nem precisa desse console. Então vamos dar uma estilizada aqui para ficar bonitinho. Eu vou vir aqui no Bootstrap,
que é a biblioteca de estilo mais popular que tem. Eu vim aqui entrei no site, eu vim no Read the Docs, aqui tem o início rápido, ele já fala, cria o index HTML, que a gente já tem lá, uma tag meta, então deixa eu já copiar isso tudo, porque o nosso lá não tem nada, né, o nosso lá tá pragmático demais, ó lá, eu vou depois eu vou colar isso aqui, e eu vou pegar esse meu conteúdo que tinha aqui, e vou jogar ele dentro do body aqui. Beleza, feito isso, não mudou nada aqui por enquanto, né? Aquela folha de estilo, eu não vou usar ela, pode deixar ela aí, mas eu não vou usar. Quando eu até remover ela daqui, não vai mudar nada. Depois ele fala para incluir esse link aqui e o script no final, então eu vou copiar esse link que ele pede para jogar aqui embaixo do title, que eu também vou mudar lá. E aqui não é mais Bootstrap Demo, não. Aqui, ó, My To-Do List. Ele já deu uma estilizada aqui, né? Não tá legal ainda. Ele também pede esse script. Vamos colocar esse script lá, aqui. E ele também pede outros 2 scripts. Não vai ter nada que a gente precise dele. Esses scripts que são para elementos mais dinâmicos, a gente vai acabar que não vai usar. E agora a gente consegue estilizar, usar as classes do Bootstrap, né? Ele ficou meio esquisito aqui, porque a gente não mudou nada, mas poderíamos colocar aqui uma div, colocar o nosso conteúdo dentro de uma div, e aí nessa div a gente coloca aqui a class container fluid, para ele dar um espaço, né? Eu também posso usar essa mesma class na UL, que ela vai ficar com... E aí eu posso colocar também nesse button, eu posso usar a classe de botão eu venho aqui, ó, em buttons, ó, aqui tem os botões, então eu posso colocar aqui, vamos colocar essa classe aqui, faltou umas aspas, mas eu coloco na mão aqui, agora fica melhorzinho. Pro remoção, eu também posso colocar uma classe, mas eu vou colocar um botão, o small, que é esse aqui, que fica aqui. E onde que eu vou colocar essa classe? No caso desse botão menor, ele está sendo criado aqui, ó. Aqui que ele está sendo criado. Então aqui, nesse botão, eu tenho aqui uma propriedade chamada class name. É lá que eu vou colar. Eu colei tudo junto ali, né? Então, vamos tirar isso aqui. Ele já vai aparecer ali melhorzinho, mas eu vou colocar aqui o danger, que é para ficar vermelho. Outra coisa que eu posso fazer nessa LI, dar um espaçamento lá nessa LI, no class name da LI, eu posso colocar mv2 para dar um espaçamento, margin bottom, né, para ficar embaixo, dar um espacinho ali, e o próprio botão eu também posso colocar aqui um m start 2, para ele ficar um pouco distante, né? E aí eu tenho acabei de estilizar aqui usando o Bootstrap. Vou disponibilizar um link para o código do projeto aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas como você. E é isso. Te vejo no próximo.